Como é a vida de uma célula? Ela divide sucessivamente o tempo todo sem parar? Ou seja, divide, mas é claro que não, né? Antes ela se prepara para dividir, para depois se dividir. Nós chamamos de ciclo celular. O que é um ciclo? A célula se prepara para dividir e depois se divide. Essa etapa de preparo nós chamamos de intérfase, onde a célula cresce, duplica o seu material genético para que possa transmiti-lo às células filhas durante a divisão, que pode ser mitose ou pode ser meiose, tá? Ora, esse material genético que sofreu duplicação durante a intérfase se apresenta de duas maneiras, ou na forma de cromatina ou na forma de cromossomo. E eu vou começar por aí, tá? Estou iniciando novamente o ciclo celular e revisando a cara do material genético. Quando eu falo cromatina ou cromossomo, material genético condensado ou descondensado. Imagina um pano de prato esticado. Esse pano de prato esticado, eu vou chamar de cromatina. Você pega o pano de prato e dá uma enrolada no pano de prato. Ele fica menor e um pouco mais grosso, um pouco mais espesso. Eu vou chamar de cromossomo. Tudo é pano de prato. Tudo é DNA. Ok? Então não mudou. O que mudou, na verdade, foi a forma de apresentação. Esticado ou enroladinho. A gente chama de cromatina ou de cromossomo. A cromatina é chamada material genético descondensado, desenrolado, desespiralado, descompactado. Está esticadinho. Se apresenta sempre em figuras, na forma de fitinhas, parece um monte de fiozinho. Já o cromossomo é um material genético que se encontra enroladinho. É chamado condensado, espiralado, compactado. A nomenclatura é bem vasta. O mais comum, condensado, descondensado, espiralado ou desespiralado. O nosso material genético, o DNA, se encontra associado a proteínas. Isso é típico de células eucariontes. Uma proteína chamada histono, o DNA se encontra associado a essas proteínas que são chamadas de histonas, tá vendo? E o DNA, então, na forma descondensada, desenroladinho, né? Descompactado, é chamado de cromatina. Olha, de acordo com a nossa figura, que eu tenho 3 representações da cromatina, tá vendo? Material genético descondensado. E quando condensado, quando enroladinho, tá vendo? Condensação, o material é chamado cromossomo. Material descondensado, cromatina, e material condensado, cromossomo. Dalton, mas eu não entendo a diferença dessa cromatina para essa cromatina. Essa cromatina tem um DNA, essa cromatina tem 2 DNAs. Mas, Dalton, o DNA duplicou na fase S da intérfase. Então, na fase S da intérfase, ele sofreu duplicação. É a duplicação do DNA. Etapa de preparo e intérfase. Divide-se em 3 subetapas. G1, S e G2 principalmente, né? Na G1 e na G2, a célula cresce, produzindo proteínas, sintetizando o RNA pelo mecanismo de transcrição. E na fase S, que é intermediária a G1 e a G2, o DNA foi duplicado. Agora, entenda, quando eu duplico o DNA, é uma cromatina só. Mas é uma cromatina com um DNA ou uma cromatina com 2 moléculas de DNA. Portanto, a cromatina vai condensar, não vai? Originando o cromossomo. Então, eu tenho um cromossomo com uma molécula de DNA ou também com 2 moléculas de DNA, mas é um cromossomo só. Aonde eu quero chegar? A quantidade de DNA não altera a ploidia. O que é ploidia? Número de cromossomos. N igual a tanto, 2N igual a tanto. N haploide. 2N é uma célula diploide. Você sabe falar para o Daltinho o que é N2N? N2N não é a quantidade de DNA, é o número de unidades de cromatinas ou de cromossomos. Porque às vezes a pessoa pensa, eu sei que você pensa sempre assim, eu também pensava assim, mas o Daltinho está aqui para te ajudar nessa fé, nessa esperança toda, tá? Ah, o material está N, passou pela fase S da intérfase, duplicou o DNA, passou para 2N. Não, eu sei que você pensava assim, às vezes a maioria de vocês, mas não é assim que funciona. Ela continua sendo, se ela é N, ela continua sendo N. Se é 2N, ela continua sendo 2N. O que mudou é a quantidade de DNA dessa célula N ou dessa célula 2N. Mas, Dalton, o que é N e 2N, então? Vamos lá, vamos recapitular e passar passo a passo, item por item, para que você possa entender melhor o que é esse material genético aí, tá? Eu tenho aqui 3 representações. 2 de cromatina, uma de cromossomo. Todas elas são N. Dalton, essa é N, essa é o quê? 2N, porque está dobradinho. Não! Todas as unidades representadas nessa figura representam para mim N, número haploide de alguma coisa. Ou de cromatina ou de cromossomo. Então, de novo, a diferença é que essa cromatina tem um DNA
Essa cromatina tem 2 DNAs, cromatina simples, cromatina duplicada, como vista anteriormente. A cromatina simples chega na fase S da intérfase, dobrou o DNA, passa a ser cromatina duplicada, mas é uma cromatina só. Assim, eu sou 1. E assim, eu sou quanto? Eu continuo sendo 1. Assim eu sou 1 com 1 DNA, assim eu sou 1 com 2 DNAs, mas é um daltinho só. É um daltinho só. Que pena, eu tive que ter um monte de daltinho, não é? Mas, de novo, a cromatina tem 1 DNA ou 2 DNAs, mas é uma cromatina só. Vou chamar de N. O que é 2N? Pares. Pares de cromatinas. Pares de cromossomos. Cromossomos aos pares, cromatinas aos pares. O termo diploide 2N, quando você olha uma célula e vê que esses materiais cromatinocromossomos se encontram aos pares. Então, a fase S da intérfase duplica o DNA. É a quantidade de DNA que o material vai ter, mas não altera a ploidia. N permanece N, 2N permanece 2N. Só que é uma N simples ou uma 2N simples. N duplicada ou 2N duplicada. Então, na verdade, a fase S duplica a quantidade de DNA, não altera o número de cromossomos. Não altera N para 2N e vice-versa, tá? Vamos de novo, então. O único mecanismo que você vai visualizar durante esse conteúdo é a meiose, que reduz 2N para N. É só a meiose. Tirando a meiose, nem a intérfase, nem a mitose altera o número de cromossomos, tá? Isso é um cromossomo, então, duplicado, que ele se encontra condensado. Cromatina simples, cromatina duplicada, cada metade dela é 1 DNA, e a cromatina vai condensar, obviamente, formando o cromossomo já duplicado, já que a cromatina duplicada condensa, originando o cromossomo duplicado, tá? Então, N significa haploide, 2N significa diploide. O que é N e 2N? Então, de novo, N. Os materiais, cromatinas ou cromossomos, não formam pares. 2N. Os materiais se encontram aos pares. Mas como é que eu vou saber N igual a tanto e 2N igual a tanto? Escuta, Daltinho. Olhei para um desenho. Lá tem 4 cromossomos. 4. 4 unidades de cromossomos. Não interessa se é simples ou duplicado. Assim ou assim, hélicezinha ou borboletinha. Tem 4 unidades de cromossomos ali. Eu vou supor que eles não se encontram aos pares. Não forma par, então é N. Quantos tem? 4? N igual a 4. Leitura disso. 4 que não se formam pares, que não se encontram aos pares. Vou supor que tem 4 lá e eles formam pares. Mas como é que eu vou saber que eles formam pares? Eu vou te mostrar. Daltinho vai te mostrar. Daltinho vai te mostrar. Eu olhei lá, tem 4 cromossomos que formam pares. Já que se encontram os pares, 2N. Quantos são? 4. 2N igual a 4. 4 que se encontram aos pares. Na nossa espécie, 2N igual a 46, não é isso? Vamos fazer a leitura. 2N igual a 46. Tem 46 cromossomos, 2N aos pares. Nós temos 23 pares de cromossomos. O nosso gamete é a metade, então N igual a 23, não é? O que aconteceu? Os pares foram separados durante a meiose. Separou os pares, se não tem par, passou para N. Se era 46, separou, passou para 23. N igual a 23. N igual a 23, tem 23 cromossomos que não se encontram aos pares. N igual a 23, porque durante a meiose, os pares serão separados. A sua ficha vai cair passo a passo, devagarzinho, tá? Então, N haploide, 2N diploide. Vamos visualizar, então, cromossomo condensado, material condensado, obviamente. Eu vou chamar de N, que é um só, para ser 2N, tem que ser pares, né? N igual a quanto? De novo, não interessa N igual a quanto. N igual a 2, tem 2 não formando par. N igual a 4, N é uma representação para falar para você que não forma par. Não interessa N igual a quanto. As regras são as mesmas. N igual a 100. Tem 100 que não forma par. N igual a 10. 10 que não forma par. N igual a 5. Opa, tem 5, é número ímpar. Quer dizer, 5 que não tá aos pares. Se encontravam aos pares. Era 2N igual a 10, portanto, N igual a 5. Tá vendo? Então, o termo N significa que os materiais não formam pares. 2N, eles se encontram aos pares. Não interessa quanto N, quanto é 2N, tá? As regras são as mesmas. Visualizando o cromossomo, cada metade dessa, vista anteriormente, é chamada de cromátide. Na verdade, uma cromátide é uma molécula de quê? De DNA que foi condensada, concorda? Então, cada metade dessa não é um cromossomo duplicado. Onde esse material duplicou? Na fase S da intérfase. Cada metade dessa é um DNA, tá vendo? Mas é um só, ele é N. Ele é N com 2 DNAs, eu vou chamar de X-DNA. Essa nomenclatura pode variar de acordo com o exercício. Eu posso chamar de cada DNA de 2X-DNA, cada DNA de 4X-DNA. Isso é representativo. Eu chamei de X, é mais fácil você entender. Cuidado com o exercício. Não é uma decoreba fixa. É uma nomenclatura que eu estou usando agora aqui. Pode ser 2X-DNA, 4X-DNA para cada DNA, um valor qualquer representativo para cada DNA. Eu vou chamar de X, porque é mais fácil você entender.
Então, cada metade dessa de um cromossomo duplicado é um X-DNA, tá? Essa cromátide não está ligada a essa. As duas não se encontram ligadas. Já que se encontram ligadas, são chamadas de irmãs, são irmãzinhas. Se encontram unidas por quê? Por uma região central mais condensada, chamada centrômero. O que é centrômero? É o centro do cromossomo. E sua posição varia de acordo com o tipo de cromossomo. Veremos posteriormente aí, tá? Então, não é sempre assim. Centrômero é uma região de alta condensação que define o tipo de cromossomo, porque o centrômero varia de posição, tá? E variando de posição, varia o tipo de cromossomo que nós observaremos aí, tá? Baseado nessa ideia que cada cromátide é um X-DNA, perceba então passo a passo. Essa cromatina simples tem um DNA, não tem? Então tem X-DNA. Essa cromatina tem quantos DNAs? Concorda que são dois? Ó, X-DNA de cá, X-DNA de cá, unidos por onde? Pelo centrômero. Então, cada metade é um DNA, total 2X-DNA. Ela é N com 2X-DNA. Percebeu? Não passou para 2N porque dobrou o DNA. N2N não é a quantidade de DNA, é o número de cromatinas ou de cromossomos, duplicadas ou simples, tanto faz, com X-DNA ou com 2X-DNA. Entenda isso, que você vai ser feliz. O grande problema de entendimento em mitose e meiose é o entendimento do material genético. A gente confunde duplicado com simples, com N com 2N. N2N é a haploidia, é o número de cromossomos. Não tem nada a ver com a quantidade de DNA. Diretamente não, tá? Pode ser um cromossomo com X-DNA, um cromossomo com 2X-DNA. Se não forma pares, é N. Se forma pares, 2N. É sempre assim, tá? Então, de novo, uma cromatina simples tem um DNA, tem X-DNA. Ela é N com X-DNA. Uma cromatina duplicada, uma só vou chamar de N, mas tem dois DNAs, 2X-DNA. O cromossomo é a mesma coisa, né? Cada metade X-DNA, X-DNA, total desse cromossomo 2X-DNA. Mas é um cromossomo só, N com um total de 2X-DNA. O que é 2N? Dois cromossomos N com N, você fala 2N. Cromossomos se encontram aos pares. Agora, um grande detalhe. Eu olhei para uma célula. Lá tem 4 cromossomos. Ela pode ser N ou pode ser 2N. Ah, mas 4 forma par. Nem sempre. Devem ser cromossomos do mesmo tipo, com a mesma posição do centrômero. Eu vou lhe mostrar agora. Quando você olha uma célula, se os cromossomos são do mesmo tipo, formando pares, você fala que é 2N. Mas talvez você olha um desenho, você vê que eles não formam pares porque não são do mesmo tipo, não são da mesma posição do centrômero, portanto não formam pares. Ah, porque tem 4 lá, 4 é par, mas não quer dizer que vão formar pares, não quer dizer que eles vão se alinhar, porque não são do mesmo tipo. De acordo com a nossa figura, de acordo com o nosso desenho, perceba que eles são do mesmo tipo, tá vendo? Isso aqui é chamado de submetacêntrico. Veremos posteriormente. Esses dois cromossomos do mesmo tipo formam um par, então é 2N. Igual a quanto? Como são 2, 2N igual a 2. Leitura, 2 que formam par, certo? Vamos de novo. Isso é uma cromatina, isso é outra cromatina. Pergunta para você, elas se encontram simples ou duplicadas? Perceba que elas se encontram duplicadas. Eu estou supondo que essa faz par com essa, porque percebe que é a mesma posição do centrômero. Aliás, então, uma macetezinha, uma diquinha para você. Dalton, como é que eu conto quantas cromatinas tem, quantos cromossomos tem? Isso me confunde. Conta pelo centrômero. Olha lá, tem 10 centrômeros? Tem 10 unidades de cromossomos ou cromatinas. Dalton, tem 20 centrômeros? Tem 20 unidades, ou de cromossomos ou de cromatinas. Conta pelo centrômero. Tem 5 centrômeros? Tem 5 cromossomos. Tem 10 centrômeros? Tem 10 cromossomos, tá? Então, perceba que essa cromatina, eu estou fazendo suposição que essa faz par com essa. Já que elas formam pares, são 2N. É uma célula diploide, né? Porque essa faz par com essa. Igual a quanto? Não são duas? Então, 2N igual a 2. Ora, qual que é o total de DNA desse parzinho aqui? Cada metade dessa não é X-DNA? Então, aqui tem 2X, aqui tem 2X, total dela, 4X-DNA. Entendeu o macete da coisa? Se essa faz par com essa, 2N diploide. Como são duas, não 4, porque tem duas, com 4 DNAs, né? 2N igual a 2. O total de DNA é 4X-DNA. Então, de novo, para que se forme pares, são cromossomos do mesmo tipo. Como assim tipo? Eu vou avaliar a posição do centrômero. A partir daí, são 4 tipos de cromossomos. Metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Conhecimento básico para entender divisão celular, para que nós possamos entender mitose e meiose, tá? O primeiro cromossomo, note que as extremidades possuem o mesmo tamanho. O centrômero fica basicamente no meio, né? É o chamado metacêntrico. As extremidades são de mesmo tamanho, são praticamente iguais.
Quando eu tenho o centrômero levemente deslocado, ele é chamado de submetacêntrico, tá? Quando eu tenho uma extremidade muito pequena e uma outra bem maior, é chamado de acrocêntrico. E apenas uma extremidade com o centrômero na ponta é chamado de telocêntrico. Tudo aqui faz sentido, tá? Avaliando todo esse material, 2D se forma par, 2N igual a 2. 2D se forma par, 2N igual a 2. Tá? Eu olhei para um desenho, tem dois cromossomos, um desse e um desse. Eles são diferentes? Então não forma par, N igual a 2. Que são dois que não formam par. Entenderam a ideia? Então, mais uma vez, olhei para um desenho. Eu vi que dentro desse desenho tem 4 cromossomos. Um metacêntrico, um submetacêntrico, um acrocêntrico, um telocêntrico. 4 cromossomos. São todos diferentes. Então não formam pares. N igual a 4. Entenderam? Vamos supor que eu tinha 4 cromossomos. 2 metacêntricos, 2 acrocêntricos. Opa, eu tenho 2 pares. Eles se encontram aos pares. São 4 cromossomos aos pares. 2N igual a 4. Beleza. Treine, repita, tem que repetir bastante para a coisa melhorar, tá? Então, baseado nisso, vou preparar para dividir. Após conhecer os cromossomos, na fase G1 eu tenho 4 cromatinas, xDNA ou 2xDNA? xDNA, não passou pela fase S ainda, o material não se encontra duplicado. Eu vou supor que elas se encontram aos pares, tá? É uma célula, então, 2N, igual a quanto? Igual a 4, porque tem 4 cromatinas. Passou pela fase S, continua 4 cromatinas, mas duplicadas. Qual o total de DNA desse desenho? 4xDNA. 1, 2, 3, 4. E aqui, 8xDNA, mas continua 2N igual a 4. 4 cromatinas, 4 cromatinas. Cromatina simples, cromatina duplicada. 2N igual a 4, 2N igual a 4. Você viu que intérfase não altera a ploidia? Ela não altera o número de cromossomos, altera a quantidade de DNA. Aqui 4xDNA, aqui 8xDNA. Na G2, eu estou saindo da intérfase, o material começou a condensar, chegou na mitose, material já condensado. 4 cromossomos do mesmo tipo, 2N igual a 4. Volta para a intérfase, simples, porque ele vai dividir e começa tudo de novo. Muito legal, né? Então a célula prepara para dividir, para depois dividir. Intérfase, mitose, intérfase, mitose. O material vai duplicando e se dividindo. O material se duplica durante a intérfase e se divide durante a mitose. Vamos começar pela mitose. Rapidamente, um conceito rápido para que nós possamos aprofundar de acordo com as aulas aí, tá? Quando eu falo divisão, eu penso em mitose, eu penso em meiose. Na mitose, eu tenho células 2N, que divide-se ao meio em duas também, 2N. Elas são geneticamente idênticas, elas são iguais. Entenda, 2N permanece 2N. A mitose não altera o número de cromossomos. A mitose não altera a ploidia. Mas, Dalton, como é que você racha algo no meio e esse algo fica igual? Reduziu-se o quê pela metade? A quantidade de DNA era cromossomo duplicado, passou a ser cromossomo simples. Dalton vai mostrar de acordo com os desenhos agora, mas a ploidia não foi alterada. O único mecanismo que altera a ploidia, que é o número de cromossomos, é a meiose, onde 2N reduz para N. Eu mostrei essa imagem para você que 2N permanece 2N, né? Em vegetais, você lembra que o gametófito, ele é N, e ao sofrer mitose permanece N. Então, existem mecanismos de mitose em células haploides também, em células N, e N permanece N. Isso acontece em vegetais, acontece na botânica, na briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, onde o gametófito, para formar gametas, o gametófito ele é haploide, ele é N, e por mitose produz gametas também N. Ok? Lá no esporófito acontece meiose. O esporófito é diploide, 2N reduz para N. Então, eu tenho que entender. Não é só decorar. Não é só não. É nunca. Primeiro você entende. Depois a ficha cai. A gente acha mais fácil tomar o caminho da decoreba, mas não é. Você esquece mais fácil. Então, entenda. Quando eu falo mitose, em nosso organismo animais, diploide divide-se em duas também diploides. 2N permanece 2N. Agora, que tipo de célula no nosso organismo está sofrendo mitose? Essas 2N são chamadas de somáticas. Nós temos dois tipos de células principais, as somáticas e as germinativas. A gente vai ver em gametogênese que a germinativa inicialmente sofre mitose. Para quê? Para multiplicar. E na sucessão acontece a meiose, reduzindo 2N para N. A chamada somática só sofre mitose. No exercício,
Células somáticas sofreram divisão. Mas qual divisão? Falou que é somática? É mitose. Quer ver um desenho para você? A gente vai ver juntos. Na meiose, alguns desenhos são semelhantes. E vem esses desenhos abaixo para você. Ah, como é que eu vou saber que isso aqui é mitose ou meiose? Enunciado da questão. Abaixo vemos a divisão em células somáticas. Pronto, acabou. A somática sofre mitose, onde 2N permanece 2N. A somática forma o corpo inteiro do organismo, né? O nosso corpo inteiro. Pele, órgãos internos. A germinativa forma quem? Os gametas. É o mecanismo da meiose. Falou em meiose, pense em gametas. Pense em gametas, tá? Os gametas são provenientes do mecanismo de meiose. Lá na botânica, a meiose forma esporos, que são estruturas reprodutivas. Depende do tipo de meiose, né? São 3 tipos de meiose. Vamos chegar por lá. Por enquanto, não. Por enquanto, falar de mitose em animais, né? Na mitose em animais, o nosso organismo, 2N permanece 2N. Mitose não altera a ploidia, não altera o número de cromossomos. Vai alterar a quantidade de DNA. Você vai entender, você vai entender. Estamos juntos aqui, tá? Células somáticas sofrem mitose. Para quê? Produção de células iguais, geneticamente idênticas, com o mesmo número de cromossomos. A germinativa, vou mostrar no futuro para você, ao sofrer meiose, 2N reduz para N, formando gametas sexuais, tá? Quer dizer que as 2N somáticas, que formam todas as, praticamente, células do organismo, né? Elas são 2N, são chamadas de diploides, tá? A pergunta é, como é que eu sei que alguém é diploide? Como é que eu sei que alguém é 2N? Os cromossomos se encontram aos pares. Não tem a ver com a quantidade de DNA, se é simples ou duplicado. O material, ele se encontra ao par. Vamos verificar isso aqui. Eu tenho uma célulazinha com 2 cromossomos, tá? Se esse faz par com esse, ela é o quê? 2N. Não tem 2? 2N igual a 2. Esse desenho aqui, o material se encontra simples ou duplicado? Não se encontra simples? Não parece uma hélicezinha? Virou uma borboletinha, duplicou, passou pela fase S, né? Então, esse desenho aqui é um desenho de intérfase. Concorda? Porque não se encontra duplicado. Perceba que cada material desse aqui tem o quê? Tem X DNA. Então, se encontra em qual etapa? G1. Não passou pela fase S ainda. Como são 2 e forma par, vou supor que é 2N. Esse faz par com esse, porque eles são do mesmo tipo. E como são 2, 2N igual a 2. Qual o total de DNA dessa célula? X com X, ela tem 2X DNA. E entendeu a moral da coisa? Ao passar pela fase S, duplicou o DNA, não duplicou? Olha o que aconteceu. Continua sendo 2 cromossomos, porém agora tem 2x DNA de cá e tem 2x DNA de cá. Apareceu as chamadas cromátides irmãs, tá vendo? Agora eu tenho cromátides irmãs aqui. Passou pela fase S, o material se encontra agora duplicado, então apareceu 2x DNA em cada material, né? Se esse faz par com esse, ela é 2N. Não tem 2? Um vermelho e um azul. Ah, aqui tem 2. É um com 2 DNAs. Conta pelo centrômero. Um centrômero, 2 centrômeros. Tem 2 cromossomos, 2N igual a 2. Qual o total de DNA? 4x DNA. Você viu que legal? A intérfase, ela dobra a quantidade de DNA. Ela não altera o número de cromossomos. Eram 2, permanecem 2. Eram 2 simples, passou para 2 duplicados. Eram 2 com x DNA cada um, passou para 2 com 2x DNA cada um. Total 2x DNA para outra que é 4x DNA. Tudo bem? 2 cromossomos, 2 cromossomos. Então, quer dizer que se eu entrar na intérfase com 10 cromossomos, eu vou sair dela com 10. Se eu entrar na intérfase com 46 cromossomos, eu vou sair com 46. O que mudou? A quantidade de DNA. Se eu entrar na intérfase com 10 cromossomos, eu tenho 10x DNA. Eu vou sair da intérfase com 10 cromossomos com 2x DNA cada um. Intérfase não altera o número de cromossomos, tá? Vamos dividir. Quer dizer que ao sofrer essa célula, ao sofrer mitose, ao sofrer divisão, está havendo quem? Você percebeu que eu separei as cromátides irmãs do cromossomo? Eu separei quem? X DNA para cada lado e X DNA para cada lado. Aqui eu tinha 2X DNA, não tinha um cromossomo com 2X DNA. Eu separei um cromossomo em 2, essa é a divisão. Na verdade, eu separei um DNA para cada lado. O mesmo aconteceu com o azul. Quer dizer que o cromossomo duplicado origina 2 cromossomos o quê? Simples. Um cromossomo duplicado divide-se em 2 cromossomos simples. Eu separei X DNA para cada lado e X DNA para cada lado. E acontece a divisão, tá vendo? E no final da divisão aparecem 2 células filhas. Eu não comecei com uma com 2 cromossomos, terminei com 2 com 2 cromossomos cada uma. X DNA para cada vermelhinho, X DNA para cada azulzinho. Esse vermelho faz par com o azul, elas são 2N. 2 cromossomos em cada célula, 2N igual a 2, e total 2x DNA em cada uma.
O que aconteceu durante a mitose? 2N permanece 2N. 2N igual a 2, 2N igual a 2, 2N igual a 2. O que se alterou? Quantidade de DNA. Era 4x, passou para 2x DNA. Mitose não altera o número de cromossomos, 2N permanece 2N. O que reduz pela metade a quantidade de DNA ao separar o cromossomo no meio, ao separar as cromátides irmãs. Quer dizer que a separação das cromátides irmãs reduz pela metade a quantidade de DNA. Claro, né? O cromossomo em forma de borboletinha tinha 2x DNA. Foi x DNA para cada lado ao separar as cromátides irmãs. Olha bastante para o desenho, repete, repita bastante, que a sua ficha cai, tá? Cromossomo durante a intérfase, na verdade cromatina, né? X DNA cada um, passou pela fase S, 2x DNA cada um. Aqui eu tenho um par, aqui eu tenho um par, nada alterou, 2N igual a 2. Ao sofrer mitose, separei as irmãs, separando pela metade, dividindo pela metade a quantidade de DNA. 2x para um lado, 2x para o outro lado. Lembra que o vermelho faz par com o azul? 2N igual a 2, porque tem 2 aqui. 2N igual a 2, porque tem 2 aqui. Reduzir quem? 4x para 2x DNA. Produção de células iguais, não há diferença entre elas, apenas mudou-se a quantidade de DNA. Portanto, quais são os objetivos da mitose? Produção de células iguais, para quê? Para você renovar, crescer, regenerar, cicatrizar. Quando você se machuca, mitose, aparece ali, cicatriza a pele. Quando você cresce, mitose. Quando você renova seus tecidos, é mitose. Produção de células iguais que são geneticamente idênticas. O que altera é só a quantidade do material, tá? Crescimento, regeneração, renovação tecidual, tá? E a mitose, esse mecanismo de divisão, onde uma 2N, divide-se em duas também 2N, acontece em 4 etapas principais. A intérfase tinha 3 subetapas, né? A intérfase é a etapa que divide-se em 3 subetapas. Nomenclatura. Intérfase, G1, S e G2. A mitose são 4 subetapas. Você conhece como prófase, metáfase, anáfase e telófase. Está preocupado em decorar os nomes? Pior é entender o que acontece em cada etapa dessa. Os nomes é o mais fácil aqui. É igual você decorar o meu nome ou decorar o seu. Então, o nome é essencial. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Decora promeate. Prometeu. Prometeu para quem tem dó, gente. Promeate. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Cria um grupo no Zazap. O grupo chama o quê? Promeate. Levanta, vai falar bom dia para o seu pai, para o seu mãe, para alguém. Ó, prófase. A pessoa fala, o que é isso? Você fala metáfase. Você vai falar, não, você fala metáfase, de novo. Ah, mas o que é isso? Anáfase. E aí? Você fala telófase. Ah, vai. Prófase, metáfase. É assim que você faz. Repetição, a ficha cai. O negócio é entender o que acontece em cada etapa dessa, tá? Então, a mitose divide-se em 4 principais etapas, que veremos na futura aula, na próxima aula. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Nessas 4 etapas acontece tudo isso aqui que nós estamos vendo passo a passo. Em 4 etapas, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ok? Eu ia falar assim, tudo bem? Não, não está tudo bem. Tudo bem depois que você lê essa aula, depois que você rever, fazer exercício, a sua ficha cair. Como sempre, estou à sua disposição o tempo todo, que você precisar. Procure o Daltinho, me chame, que eu ajudarei você a entender melhor esse mecanismo de mitose-meiose e é um diferencial para você no futuro fazer o seu vestibular. Pessoas não sabem, pessoas confundem toda essa história de material genético duplicado simples com N e 2N. Tá bom? Um grande abraço para você, como sempre. Beijão, tudo de bom, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau.